E aí, como é que você, enfim, não diga assim a conclusão que você chegou, que a gente nem pode antecipar isso aqui, não é isso. Mas você tem uma visão otimista frente ao meio, né? Porque, enfim, mostra uma série de vantagens que ele pode favorecer na construção desse homem. Esse homem pode ser bem construído a partir dessa leitura antropológica mesmo da televisão. Mas, quer dizer, o resultado desse trabalho assim, quando você, enfim, disse, ó, estou com o livro pronto e tal, quer dizer, o que é que você pensou, assim, o que você acha que não esgotou o assunto, mas pelo menos que a sua contribuição para esse assunto foi válido dentro do seu trabalho como filósofa? Uhum. Né? Bom, tem uma coisa assim, que para mim era muito urgente. Eu não poderia me autocompreender fazendo televisão sem ter escrito esse livro. Então, esse livro foi a grande coisa que eu consegui fazendo televisão. E eu acho que ele foi ele é um livro muito sincero, desse ponto de vista assim, de enfrentar a reflexão sobre a coisa. Fazendo esse livro, eu fiquei com vontade de não fazer mais televisão. Então, ao mesmo tempo, fazendo esse livro, eu não fiquei com vontade de assistir televisão. Embora eu saiba que na televisão muitas coisas boas são produzidas. Mas eu não tenho tempo para isso. Então, ao mesmo tempo, eu fico pensando assim nos meus estudantes. Eu dou muita aula em cursos de comunicação. E na pós-graduação onde eu atuo também, vem muitos jornalistas, muita gente que está produzindo no universo da comunicação. E eu pensei, assim, a filosofia, ela não... o trabalho com a filosofia, a reflexão filosófica, ela não tem muito objetivo no sentido pragmático, sabe? Tem assim, vamos pensar. Pensando, a gente produz liberdade. Produzindo liberdade, as pessoas podem até se tornar seres humanos melhores, mais felizes. Então, para mim, esse livro é um livro de reflexão. Eu acho que eu cheguei a algumas conclusões, mas eu gosto muito de manter essas conclusões no nível dos questionamentos, né? E aquilo que mais me assusta hoje é a nossa inconsciência mesmo, a nossa irreflexividade em relação a um mecanismo que faz parte do nosso cotidiano e que funciona aí como eu estava colocando no começo, como essa prótese, como se de repente eu fosse desocupada, né? Eu fosse desobrigada de pensar o que eu estou fazendo pelo simples fato de que eu estou assistindo televisão e que ela está na ordem legal do meu mundo. Ela instaura uma legalidade no meu mundo do qual eu não posso sair e eu não sou responsável por isso, né? Então, quando você fala que eu sou otimista no certo sentido, de que nós podemos tomar esse meio democraticamente e fazer dele alguma coisa bacana. Mas eu nunca recomendaria para uma pessoa que tivesse uma televisão dentro de casa, que ficasse ligada o dia inteiro. Eu usaria com muita parcimônia, porque é uma prática estética que beira, em certos contextos, o aniquilamento da subjetividade, a drogadição. Então, com muito cuidado, ela pode ser bem utilizada, mas do jeito que ela é colocada no nosso cotidiano, ocupando todo o nosso espaço e o nosso tempo, ela é péssima, como qualquer vício. Você fala de uma metáfora interessantíssima, que é o olho vazio, né? A prótese está vazia, né? Destripada. Agora, uma outra curiosidade. E os romances? Como é? Você está escrevendo, Escrevi mais um. Né? Escrevi um romance que demorou 13 anos. Foi o primeiro romance. Esses 3 romances que você conhece, eles são de um período, assim, que durou mais ou menos uns 7 anos, de 2001 a 2008, mais ou menos. Nesse período eu escrevi 3 romances. Mas em 98 eu comecei um romance bem diferente dessa trilogia e que eu concluí por agora, no começo desse ano, e que é um romance que vai sair no ano que vem. E que, enfim, é um romance bem diferente, bem narrativo, uma história bem contada, e que é uma história muito pessoal, muito de família, e que eu achei que eu deveria, assim, terminar antes que as minhas tias morram. Aí continuei escrevendo e já estou com outro engatinhado, assim, que eu devo terminar logo também.
Escrever é bom, né? Escrever é legal. É um ato interessante. Você também participa muito de feiras literárias, né? Você está indo para Passo Fundo, né? Para Passo Fundo, estou no Viagem Literária, fui para o Festival da Mantiqueira, fui para Filiporto esse ano. Eu gosto muito desses lugares onde tem gente falando de livro, gente que gosta de ler, o astral é sempre bom. Eu nunca encontrei ninguém antipático nesse mundo dos livros, é todo mundo do bem, é engraçado, né? Então eu fico muito feliz assim, de participar desses encontros e isso combina também muito com a filosofia, porque filosofia é conversar com as pessoas, né? Para mim é fazer a experiência do pensamento enquanto a gente pode ir se esclarecendo uns aos outros, mas num processo, né? Num processo que vai envolvendo as pessoas e que não tem limites, assim, não tem, para mim não tem distinção de raça, cor, idade, formação acadêmica. Para mim tem que acontecer num ambiente democrático também. Maravilha. Márcia, obrigado por sua participação aqui no Leituras. Maurício, obrigada, eu que agradeço. Vivemos um boom do conto? A pergunta se faz pertinente diante do número de novos autores militando no gênero e com a mesma garra que marcou nossa literatura na primeira metade da década de 1970. O escritor Sidney Rocha é um desses militantes. Seu mais novo livro, O Destino das Metáforas, lançado pela Iluminuras, é uma reunião de 17 contos profundamente marcados pela contradição, como a solidão e a musicalidade. Musicalidade. Esta parece ser a palavra-chave para entrar no universo de Sidney Rocha. Seus contos falam de dores profundas, como a morte e a separação. Ambientam-se em lugares medíocres, como os subúrbios e as pensões familiares, mas crescem exatamente por contarem de miudezas. Está aí mais um contraste desta obra polifônica, de muitos sotaques e outras tantas inovações. Surpreendente é constatar que tais inovações não se apegam ao vazio. Sua função no texto é mostrar as intensas capacidades de reinvenção próprias da vida. E, voltando à musicalidade, O Destino das Metáforas se faz como uma canção desesperada, um reflexo fiel da vida. O conto, por sua característica de corte, de texto rápido e preciso, traz em si a capacidade da surpresa, de surpreender o leitor e o desafiar. É o nocaute que falava Julio Cortázar. Nesta trilha segue outra contista, a escritora e artista plástica Giselda Lerner, autora de Naufrágios, lançado pela 34. Nos 14 contos há uma elaboração de frases cuidadosa, pensada para favorecer a mensagem e, o mais importante, privilegiar o ofício literário. Esta preocupação linguística, que já estava lá nos autores dos anos 70, aqui ganha uma dimensão de arte, de mecanismo, usado para envolver o leitor e o levar a conhecer os dramas narrados por Giselda. E daí vem a fortaleza da literatura. Ela fala de dores e também de mortes. Este ambiente, ao seu modo nebuloso, no entanto, aqui se mostra como algo imponderável, como parte natural da vida. Giselda, enfim, dosa a angústia de seus personagens para nos mostrar a claridade de um mundo real e, ao mesmo tempo, suficientemente sofisticado para se tornar obra de arte. O conto com cores de grande arte, O Destino das Metáforas, de Sidney Rocha, e Naufrágios, de Giselda Lerner. O Leituras de hoje fica por aqui e você também pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.